Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Neste vídeo de hoje nós vamos rever as funções administrativas sob uma ótica diferente, sobre a ótica da visão holística. Antes, porém, se você ainda não é assinante do canal, aproveite, se inscreva. Ao final deixe os seus comentários, deixe o seu feedback e distribua a todos os seus contatos o link do canal e o link desse vídeo, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. É importante a inscrição no canal e o feedback, positivo ou negativo, para que o canal possa permanecer dentro da plataforma, que a plataforma reconheça a importância do canal. Vamos então à visão holística das funções administrativas. Vamos inicialmente observar as funções administrativas como um processo. Então, vamos imaginar que esse retângulo vermelho represente o processo administrativo. E aí o que nós aprendemos, Nós aprendemos que o processo administrativo ele é composto pelo processo de planejamento, pelo processo de organização, pelo processo de execução e pelo processo de controle. Então isso é o que nós vimos até o último vídeo, o vídeo da semana passada. O processo administrativo, as funções administrativas composta por processos. Nós já vimos o processo de planejamento, o processo de organização, o processo de execução e o processo de controle. Esta visão é a visão que é utilizada quando o professor está ensinando sobre funções administrativas, a maneira como cada um de nós, ao participar de um curso, ao estudarmos um assunto qualquer, nós vamos aprender. Esse é o processo chamado cartesiano, vem da visão cartesiana, que foi desenvolvida a partir do método cartesiano, que foi apresentado por Descartes, lá no início da Renascença, no seu discurso do método. Então, esta visão, que é a visão cartesiana, é uma visão que procura simplificar a realidade para se poder compreender melhor a realidade. É o método científico, é a base do método científico. Então, a realidade é complexa. Para eu poder compreender melhor a realidade e poder agir de forma mais eficiente, de forma mais eficaz sobre a realidade, eu vou pegar uma realidade qualquer e vou dividi-la nas suas menores partes. Então, tem aqui o processo administrativo, é dividido em 4 partes. Processo administrativo composto de 4 partes. E aí eu vou procurar compreender cada uma das partes o máximo possível, e compreendendo cada uma das partes, eu tenho então a compreensão total do processo administrativo, visão cartesiana. E vejam que na visão cartesiana eu tenho um caminho sempre reto, direto a ser seguido. Cada causa provoca um efeito. Essa é a visão cartesiana. Uma causa provoca efeito. Ela também é chamada de visão mecanicista. Uma causa é como se fosse uma máquina, uma coisa mecânica. Eu tenho uma engrenagem, gira e, por consequência, gera o efeito de uma outra engrenagem estar girando. E aí vai uma causa, um efeito, uma causa, um efeito e assim por diante. Então, uma visão linear, uma visão direta de todo o processo. Essa visão cartesiana é a visão tradicional que nós aprendemos, que nós estudamos, é a visão que possibilitou o desenvolvimento científico, inclusive, a visão cartesiana. Só que o mundo é muito mais complexo do que isso. E a gente já pode começar a perceber essa complexidade a partir desse mesmo slide aqui. Vejam que eu tenho aqui o processo administrativo, e o processo administrativo contém processos.
processo administrativo é formado por processos. Processo de planejamento, de organização, execução e controle. Outra coisa que a gente pode inferir, né, daqui, desse slide, é que esse processo acontece dentro desse espaço delimitado, que é esse losango vermelho. Né? Então, eu tenho a parte interna do processo. As coisas acontecem internamente num processo e estão aqui definidas nesse espaço. Então, esses processos acontecem dentro do processo administrativo. E o que tem aqui fora? Aqui fora nós temos, um processo administrativo, ele ocorre aonde? Numa organização. Então, este processo administrativo está contido numa organização. E a organização, ela desenvolve outros processos. Como nós já aprendemos lá com Fayol, né? Tem o processo de produção, tem o processo de finanças, tem o processo comercial. Então, são vários os processos que são desenvolvidos dentro de uma organização. Dentre eles, o processo administrativo. Okay? Então, vejam que há uma complexidade um pouco maior do que aquela visão simplista do processo administrativo, dividido em 4 processos. A complexidade é muito maior. Veja que há uma interdependência, uma inter-relação entre as coisas. Vamos complicar um pouquinho mais essa visão. Vamos agora imaginar o processo administrativo, esse retângulo verde. Aqui fora eu tenho os demais processos da organização. Tá? Lembrando também que a organização, ela pode ser vista, toda a organização, como um processo. A organização correio é um processo de entrega de encomendas e correspondência. Um grande processo de recepção de correspondências e encomendas e distribuição de correspondências e encomendas. Então, uma organização ela pode ser vista como um processo. É um grande processo. Dentro da organização, que é um grande processo, eu tenho os processos desenvolvidos pela organização, finanças, produção, venda e o processo administrativos. Então, e dentro do processo administrativo, como nós vimos no anterior, nós temos então o processo, por exemplo, de planejamento. Só que o processo de planejamento, ele é composto por processos. Eu tenho que planejar o planejamento. Eu tenho que organizar todos os recursos necessários para realizar o planejamento. Eu vou executar o planejamento e vou realizar o controle do planejamento para que ele realmente chegue ao bom termo aquilo que eu desejo em termos de planejamento. Da mesma forma, acontece com o processo de organização. Eu tenho que planejar a organização, aí eu vou organizar aquilo que é necessário para a organização, executar, controle. Deem uma olhada no vídeo sobre organização, né? O processo de organização, a função organização. Deem uma olhada novamente no vídeo sobre o processo de planejamento. E nós vamos ver que as etapas do processo estão lá bem demonstradas. Eu tenho um planejamento, eu tenho uma organização, eu tenho execução, eu tenho controle. Mesma coisa acontece com o processo de execução e o mesmo acontece com o processo de controle. Vejam só, a organização é um processo. Dentro da organização eu tenho processos, dentre eles o processo administrativo. O processo administrativo é composto por processos, processo de planejamento, organização, execução e controle. Cada um desses processos é composto de processos e assim indefinidamente. O que está em cima, a organização, é igual ao que está embaixo. Processo administrativo, processo de planejamento,
né? O planejamento do planejamento, né? O que está dentro do processo administrativo é igual ao que está fora, processos da organização. Então, vejam a complexidade que é o mundo real, muito mais complexo do que a visão simples cartesiana. E é por isso que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de compreender a realidade a partir da visão cartesiana, que é muito simplificada, ela simplifica demais a realidade. E a realidade é muito mais complexa do que a visão cartesiana nos mostra, né? Essa visão que mostra essa complexidade, essa interdependência, esse interrelacionamento de cada uma dessas partes. Veja, essas partes estão todas interrelacionadas, interligadas, interdependentes umas às outras, né? Essa é a visão chamada por Durkheim, né, visão orgânica. Lá no século XIX, Durkheim já havia feito essa distinção da visão mecanicista e da visão orgânica. Isso é apresentado, inclusive, num trabalho desenvolvido por ele, que é sobre a divisão do trabalho social. Nós já falamos até sobre isso em outro vídeo. Então, eu tenho a visão mecanicista e a visão orgânica, essa visão mais complexa, essa interdependência, interrelação, interrelacionamento, faz parte da visão orgânica. No século XX, meados do século XX, né, nós temos a visão sistêmica, né, que também tem essa mesma abordagem de interdependência, interrelacionamento, e no final do século XX a visão holística. Por isso o nome do vídeo, né, a visão holística das funções administrativas. Então, uma forma muito mais complexa de ver a realidade e compreender a realidade. Como exemplo, vamos ver um processo de desenvolvimento de um novo negócio. Uma lanchonete, por exemplo, né? Eu tenho esse ambiente aqui que está em begezinho claro, né? Que é o ambiente externo, né? É o ambiente em que vai estar o processo. Então, eu vejo aqui nesse ambiente uma oportunidade para abrir um negócio. Eu tenho um capital, eu tenho vontade de abrir um negócio próprio. Eu vejo, numa determinada localização, a oportunidade de abrir um negócio, uma lanchonete. E aí eu vou fazer o desenvolvimento desse negócio, o processo de montagem e início de operação dessa lanchonete. Então, eu vou ter então meu processo de desenvolvimento do negócio. Como primeira coisa que eu vou fazer o meu planejamento do negócio, o meu plano de negócio, né? Desenvolver o planejamento do meu negócio, né? Como é que vai ser, o que eu vou oferecer em termos de refeições, de lanches, de bebida, como que vai ser a decoração, que tipo de decoração, qual é a temática. Então eu vou fazer todo o planejamento do negócio, verificar a viabilidade financeira, a viabilidade de retorno de capital, todo o planejamento. Monto o meu plano de negócio. Verificada a viabilidade do negócio, eu vou então passar a organizar para tornar realidade aquele negócio, estruturar, fazer a divisão do trabalho, por exemplo, né? Uma das coisas que eu devo fazer aqui no processo de organização é a divisão do trabalho, a divisão da responsabilidade, a divisão da autoridade, né? A divisão das decisões, né? A comunicação, o sistema de comunicação. Então, eu vou organizar o meu negócio, vou, por exemplo, definir que nesse negócio eu vou ter uma função na divisão do trabalho, vou ter alguém que vai preparar os lanches. Um chapeiro, por exemplo. Normalmente, numa lanchonete, quem prepara o lanche é um chapeiro. Então, eu vou ter que ter um trabalho de chapeiro, que vai preparar todos os lanches que serão ofertados aos clientes. Eu vou ter uma outra função na minha divisão do trabalho aqui, que é a função de copeiro. Que é quem vai servir os clientes e quem vai preparar suco, preparar as bebidas, entregar as bebidas para os clientes. Tem uma função também, que é a função do caixa, quem vai receber os pedidos, fazer a cobrança e distribuir os pedidos para
o chapeiro e para o copeiro. E tem a função de gestão, né? A função de gestão que vai ser desenvolvida pelo proprietário, que eu vou me reservar como proprietário a função do caixa. Afinal de contas, eu quero tomar conta do dinheiro. O que normalmente acontece, o proprietário ele vai desenvolver duas funções dentro da distribuição de autoridade, responsabilidade. Ele vai desenvolver duas funções, uma função operacional, no caso aqui o caixa, e a função de gestão. Tudo organizado, eu vou então inaugurar a minha lanchonete e começar a operar a minha lanchonete. Eu vou executar e vou realizar os controles para que realmente a lanchonete desenvolva adequadamente todos os seus trabalhos. Vamos olhar mais um detalhe desse meu negócio, dessa minha lanchonete. Eu tenho lá uma função que foi definida, que é a função do chapeiro ou da chapeira, que vai cuidar da preparação dos lanches. Isso já foi definido, né? Os lanches que serão ofertados, está tudo definido no planejamento do negócio. Só que o meu chapeiro, ele também tem que desenvolver as funções administrativas. Ele também tem que planejar os trabalhos que ele tem que executar. Ele tem que organizar todos os recursos necessários para realizar adequadamente o seu trabalho. Ele vai executar e vai fazer os controles para que realmente cada sanduíche que ele prepara saia da forma como foi planejado, como foi pensado inicialmente. Normalmente, as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Não é a melhor forma. Vejam que dois aprendizados importantes. Primeiro, todas as pessoas dentro de uma organização desenvolvem atividades de administração, funções administrativas. Todos. O chapeiro tem que desenvolver as funções. Segundo aprendizado, normalmente isso acontece de forma inconsciente. E a forma inconsciente não é a que leva aos melhores resultados. Se eu faço isso de forma consciente, eu tenho condições de ter um controle maior sobre o processo e de ter resultados melhores com esse processo de produção de lanches. A mesma coisa acontece com a copeira ou com o copeiro. Ele tem que planejar a execução do seu trabalho, dos trabalhos do dia a dia, organizar os recursos de forma adequada para poder desenvolver rapidamente e de forma produtiva, executar e resolver os controles. Se faz isso de forma consciente, os resultados serão melhores, porque o controle sobre o trabalho será maior, a produtividade resultante será maior. A mesma coisa acontece lá com o caixa. O caixa, eu reservei para mim essa função de caixa, né, como proprietário, mas eu tenho a operação do caixa. E aí eu tenho que fazer o planejamento dessa operação, a organização dos recursos, disponibilidade de troco suficiente. Então, eu tenho que estar com tudo planejado, organizado, para poder executar adequadamente e ter os controles adequados para poder corrigir aquilo que não está adequado na execução. Além disso, aqui não está aparecendo, mas esse caixa está acumulando outra função, que é a função de gestão. E na função de gestão também eu tenho que planejar minha gestão, tenho que organizar os recursos, eu tenho que executar e tenho que controlar. Então eu, como proprietário, estou com duas funções. Função caixa, função gestor, dentro daquela distribuição de responsabilidade, atividades, né, que foi feito lá no planejamento do negócio. E eu, como gestor, eu tenho que desenvolver uma outra função, que é a função de liderar o processo de liderança sobre o copeiro e sobre o chapeiro. Obrigatoriamente não é o caixa, é o proprietário aqui, é o gestor. Como gestor, eu tenho que desenvolver esta função de liderança sobre as demais funções. Isso não quer dizer que o chapeiro ou o copeiro não possam desenvolver atividades de liderança. Normalmente, ou o chapeiro ou o copeiro vai ser preponderante sobre o outro.
vai estar liderando o trabalho do outro, de forma natural, de forma não oficial, de forma não regulamentada, não normatizada. Eu posso ter uma liderança natural de um sobre o outro ou vice-versa. Agora, obrigatoriamente, não o caixa, mas a figura que está aqui nessa função do caixa, que é também o gestor, eu tenho que desenvolver a atividade de liderança, a atividade de liderar. Né? Todos devem estar conscientes das suas funções, né? Do desenvolvimento das funções do processo administrativo que cada um desenvolve para obter o máximo de resultado. E está faltando aqui uma função, está faltando aqui um processo, que é o processo de avaliação. Nós não podemos esquecer da função avaliação, do processo avaliação, que cada um deve fazer. O chapeiro, ao fazer a avaliação, aqui é obrigatório, eu tenho esses 4 aqui obrigatório, mais a avaliação. Ao fazer a avaliação, ele consegue descobrir, avaliando, ele vai descobrir, ele vai identificar pontos de melhoria no seu trabalho do dia a dia, e com isso ele vai sendo mais produtivo, vai sendo mais eficiente, vai obtendo melhores resultados. A mesma coisa o copeiro, a mesma coisa o caixa e a mesma coisa o gestor. Então, cada uma das funções dentro da minha organização, da minha lanchonete, eu devo preparar as pessoas para que desenvolvam as 5 funções administrativas: planejar, organizar, executar, controlar e avaliar de forma consciente, para eu ter a melhor lanchonete possível. E, além disso, eu, como gestor, devo desenvolver as atividades de liderança. E eu tenho que fazer, como gestor, a avaliação de todo o negócio, não apenas da função operacional que eu estou executando, que caixa, ou da função de gestão, mas de todo o negócio. A avaliação para cada vez mais eu ter um negócio que se desenvolva, que atende melhor os clientes e cresça. Espero que tenha ficado mais claro agora as funções administrativas para todos. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar o seu feedback, positivo, negativo, deixar os seus comentários, não se esqueçam de se inscrever. Agradeço a presença de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.